Eu vou iniciar essa apresentação para vocês, tá? E hoje eu vou explicar para você por que essa caneta aqui que vocês estão vendo mudou a minha vida completamente. Como que uma simples caneta pode ter transformado a minha vida tão positivamente, tá? E eu vou contar para vocês aí todo esse processo. Eu sei que já deve estar gerando uma curiosidade, mas eu vou explicar tudo para vocês, tá? Só fica aqui comigo, acompanha essa transmissão que vocês vão entender o que eu estou falando. Antes de mais nada, eu queria saber de vocês o que vocês acham de, por exemplo, se vocês pudessem emagrecer 9,6 quilos e perder 10,5 centímetros de circunferência abdominal em 6 semanas. O que isso modificaria na sua vida? Eu queria que vocês imaginassem se vocês pudessem perder essa quantidade de peso nessa quantidade de tempo. O que aconteceria com vocês? E isso tudo acelerando seu metabolismo, sem tendo aquele efeito sanfona de ganha peso, perde peso, e sempre melhorando a sua saúde, tá? E calma, eu sei que parece sensacionalista, tá? Mas esse foi o meu resultado, o que eu, Renato, tive, e eu quero passar essa experiência para vocês e como que eu cheguei a esse resultado, da onde que eu tirei essa metodologia que eu utilizei e tudo mais, tá certo? Então, começando um pouco da minha história, eu vou falar para vocês quando eu entrei na faculdade. Na época da faculdade, eu já entrei na faculdade de Educação Física pensando que eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, né? Seja elas atingirem o corpo que elas desejam, seja dar mais qualidade de vida para essas pessoas, ou gerar mais saúde também, né? E tudo isso está atrelado, né, de alguma forma. Então, esse sempre foi meu maior objetivo quando eu ingressei na faculdade de Educação Física. E estudava muito para isso, sempre tentei me preparar ao máximo e tive uma oportunidade ótima de poder estudar nos Estados Unidos, onde eu aprimorei ainda mais os meus estudos. Trabalhei como pesquisador numa universidade, na Universidade de Ohio State, e foi lá que eu comecei a fazer os meus primeiros questionamentos, principalmente na área do emagrecimento, que a gente sabe que é uma área aí que tem diversas controvérsias, que cada um fala uma coisa, que está sempre um com uma dúvida, outro com outra dúvida, e é difícil de ter um entendimento mútuo, né? E foi lá que eu comecei a ter uma nova abordagem de emagrecimento, de alimentação, exercício físico, e foi depois de estudar bastante, olhar essas pesquisas, estar ali conduzindo pesquisas para isso, que eu consegui ter uma nova visão. Eu já vou falar um pouco sobre essa nova visão, mas uma coisa muito importante que aconteceu para que a gente esteja aqui hoje foi que logo após, quando eu voltei para o Brasil, aconteceu uma coisa muito interessante comigo, né? Porque eu, na minha carreira profissional, estava tudo ok, estava feliz demais, estava tudo encaminhado, estava com boas ofertas de trabalho, só que tinha uma coisa na minha vida que não estava legal. E era justamente a minha saúde e o meu corpo. Eu não estava satisfeito com o meu corpo. Eu nunca fui obeso, eu sempre fui assim, um pouco ali no sobrepeso, ele emagrecia, ficava naquela assim. Só que nessa época eu não estava conseguindo manter uma alimentação equilibrada, não estava tendo uma alimentação adequada, eu não estava conseguindo fazer os exercícios que eu deveria fazer, eu não estava conseguindo aplicar aquilo que eu aplicava para os meus alunos. Então, assim, tinha alguma coisa de errado ali, né? E claramente eu sabia disso, todos os dias quando eu olhava no espelho eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu me sentia cansado o tempo inteiro e foi um momento que eu tive que decidir, né? Que era o momento do basta, né? Dizer assim, alguma coisa tem que mudar agora, não adianta continuar assim porque está errado. Então assim, minha vida profissional estava ok, mas o resto não estava bom e eu precisava mudar a minha vida. E foi nesse ponto que eu me concentrei para mudar definitivamente o que eu ia fazer na minha vida até então. E eu quero destacar bastante esse ponto, que eu quero que esse ponto seja para vocês hoje. O ponto que vocês vão dizer chega e determinar que a partir de agora vocês não vão deixar mais isso para outro dia, para amanhã, para a semana que vem, para segunda-feira. Vocês vão tomar uma atitude agora. Se o objetivo de vocês é emagrecer, vocês têm que tomar uma atitude agora, tá certo? Então eu espero que isso inspire vocês. E aí o que aconteceu? Depois de eu tomar essas atitudes, 6 semanas depois daquele ponto que eu falei para vocês que eu não aguentava mais, o resultado foi esse aí, ó. Então vocês podem ver, visivelmente foi um resultado positivo, né? E foi depois de ter esse resultado que me deu várias ideias e eu decidi que eu precisava passar isso para as pessoas. E foi aí que eu me juntei com o Vitor e com o Santiago e a gente formou a Sítios.
porque hoje a gente passa informações aí pela internet para todas as pessoas do Brasil e do mundo, né? Pelo menos os brasileiros que moram em outros países. Então foi tudo isso que me inspirou a fazer esse trabalho que eu faço hoje, porque assim, tudo que eu fiz deu certo e eu sabia que as pessoas precisavam daquilo para conseguir ter resultado. Então precisavam entender como que funciona o emagrecimento, precisavam entender o que fazer, como fazer e precisavam disso para poder ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, gente, aquela promessa que eu falei para vocês, né, foi exatamente o meu resultado, tá? Eu consegui emagrecer aí 9,6 quilos e perder 10,5 centímetros de circunferência abdominal em apenas 6 semanas. Então, assim, esse foi o meu resultado. As pessoas que me conhecem ficavam impressionadas quando passavam por mim na rua. Às vezes nem me reconheciam direito e viviam me perguntando o que você fez, o que você faz. E essa vai ser uma das oportunidades que eu vou explicar tudo isso. E com a ajuda do Vitor aqui, a gente vai mostrar qual é a metodologia de trabalho que a gente utilizou. Tá certo? Então, antes de mais nada, antes da gente começar a passar todo esse conteúdo, eu quero que você faça uma escolha, né? Isso daí eu tirei daquele filme do Matrix, né? Onde ele dá a opção para o principal, né? Para o personagem principal, se ele quer tomar a cápsula azul e acordar no dia seguinte como se nada tivesse acontecido e não mudar nada na vida dele, ou se ele queria tomar a pílula vermelha e descobrir a verdade do que está acontecendo na vida dele naquele instante e o que ele poderia fazer para mudar. Então eu quero que vocês decidam que pílula que vocês vão tomar agora. Se vocês vão querer terminar essa aula aqui e não acontecer nada na vida de vocês, ou se vocês vão realmente tomar uma iniciativa. Porque a gente vai terminar esse webinar aqui e vai depender só de você. A gente vai passar tudo o que você precisa e só você que vai poder determinar o que vai acontecer amanhã. Tá certo? Então, espero que se você já está aqui até agora, você já decidiu que você quer mesmo mudar de vida, que você quer mesmo emagrecer. E então eu vou começar a explicar para você tudo que você precisa, tá? Antes de mais nada, por que essas informações não estão chegando até você ainda, né? Por que tudo que a gente vai falar aqui vai parecer tão novo, tá? E eu não quero dizer que isso daqui é uma teoria da conspiração, tá? Eu só estou mostrando dados estatísticos para vocês entenderem por que isso está acontecendo, tá? Então, nesse gráfico aí que vocês estão vendo aqui abaixo, né? Vocês podem ver aqui, ó, desse lado aqui. Isso daí é a média de lucro das 500 maiores indústrias do mundo, tá? E acima desse gráfico, vocês vão ver aí um gráfico bem superior. Essa é a média de lucro da indústria farmacêutica. Ou seja, a indústria farmacêutica está lucrando muito mais que qualquer outra indústria no mercado. E esse lucro só está aumentando. Eu não tenho nada contra isso, só que o grande problema é que o que isso gera de interesse para eles? Eles não estão interessados que você fique mais saudável, eles não estão interessados que você deixe de usar os remédios que eles oferecem. E isso também serve para a indústria alimentícia. Essas indústrias não estão interessadas na sua saúde. Entenda isso, que para eles o que importa é o lucro. Então, o lucro deles vem da sua falta de saúde. Então, é por isso que essas informações são difíceis de chegar. Não são divulgadas assim tão facilmente, tá certo? Mas hoje vocês vão poder ter aqui uma visão 100% sem influência disso, tá? Porque nosso compromisso aqui é com a informação de qualidade e você vai ter a oportunidade de ver por trás disso tudo aí, tá? Então, o que acontece? Vocês viram que o gráfico está subindo. Desde os anos 70, ali, o gráfico do lucro da indústria farmacêutica está subindo. E por que está subindo? A gente vê o exemplo claro aí da prevalência da obesidade. Olha como que ali naquele ponto, né, onde vocês estão vendo, o gráfico começa a aumentar gradativamente. Ali é mais ou menos no final dos anos 70. E é exatamente onde a indústria farmacêutica começa a lucrar ainda mais, né? E diabetes é a mesma coisa, tá, gente? Isso daí é um gráfico que indica diabetes. Durante o tempo, você vê que o gráfico ele só está crescendo e tende a crescer cada vez mais, né? Aí eu pergunto para vocês, né? A gente já sabe que a informação não está sendo passada, mas será que mesmo assim emagrecer é fácil de se conquistar? Né? O emagrecimento é fácil de conquistar? E aí tem uma estatística que mostra o seguinte: a cada 100 pessoas que tentam emagrecer, apenas 20 conseguem emagrecer de verdade, tá? E dessas 20 que conseguem emagrecer, apenas depois de um ano, né, apenas 4 conseguem manter o peso perdido. Tá? Então, a cada 100 pessoas, apenas 4 estão conseguindo emagrecer. É um número muito pequeno, né? Então, assim, é uma porcentagem muito baixa de sucesso no emagrecimento.
E hoje a gente vai tentar desvendar por quê, o que as pessoas estão fazendo de errado. A grande pergunta que tem, né? Por que a gente engorda, né? Por que nós estamos engordando? Por que esses números só estão crescendo, né? A gente viu o gráfico da obesidade só está aumentando. Então, usando o mesmo gráfico da obesidade, eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu com a nossa alimentação durante o tempo. Percebe que nesses anos aí, a sobrepeso e a obesidade não estava adequado, né? Ainda estava bastante, assim, estava 50% da população quase. Só que o que aconteceu ali, foi mais ou menos no final dos anos 70, 1977 exatamente, foi a primeira vez na história do ser humano que o governo passou a influenciar a alimentação das pessoas. Que eles fizeram uma diretriz alimentar, tá? Hoje em dia a gente tem diversas diretrizes, né? Mas foi a primeira vez que o governo resolveu fazer uma diretriz alimentar para a população. E o resultado disso aí, a diretriz alimentar é essa aí que vocês estão vendo abaixo, e se isso fosse dar certo, a gente já teria visto uma queda, né? Mas pelo contrário, foi só um aumento que a gente viu, né? E essa diretriz alimentar, ela foi e está sendo passada até hoje, né? Muitos dos conceitos que estavam sendo vistos lá em 1977 estão sendo passados até hoje. Essa diretriz alimentar não tem base científica nenhuma, tá? Ela foi escrita por um homem vegano que não tinha treinamento em nutrição, ou seja, ele não frequentou uma faculdade de nutrição. E depois disso ainda teve outras abordagens, como uma muito comum que a gente conhece, a pirâmide alimentar, que em 1992 foi instaurada e sendo divulgada desde então. E isso não está resolvendo a obesidade no mundo, né? Claramente a gente pode ver que só está piorando, né? Então, continuar com essa abordagem já sabe que não tá certo, né? Eu acho que é bem claro isso. E aí as pessoas sempre perguntam, mas a gente está mais sedentário também, né? A gente pratica pouco exercício físico, a gente pratica pouca atividade física, a gente com a tecnologia dificulta muito, mas a verdade é que não, gente. Se a gente vê os gráficos da prevalência de atividade física da população, ela está só aumentando. E a tendência é aumentar ainda mais. Então, assim, não é porque a gente está tão inativo assim, né? Talvez esse exercício que as pessoas estejam fazendo não esteja tão certo. A gente vai ver um pouco disso hoje, né? Então, assim, não adianta só fazer o exercício. Se você não estiver fazendo o exercício certo, também não vai ter resultado, né? E outra pergunta que as pessoas costumam fazer é, mas então a gente não entende ainda sobre emagrecimento, né? A gente não sabe combater o ganho de peso. E aí toda aquela questão, né, das pessoas, por exemplo, na nutrição sempre debaterem, ovo faz bem ou ovo faz mal, né? Tem que comer de 3 em 3 horas ou não tem? Então, assim, tudo isso é sempre uma polêmica. E a verdade, gente, é que sim, a gente já sabe como trabalhar em cima do ganho de peso, a gente já sabe combater a obesidade, a gente sabe como fazer para emagrecer, tá? Esse gráfico aí mostra exatamente isso que eu estou falando, porque a cada ano que passa são mais estudos publicados sobre perda de peso, tá? Então, assim, cada ano que passa a gente sabe mais sobre emagrecimento, sobre perda de peso, e não adianta dizer que, não, mas ainda são estudos que têm conflito e tal, porque dentro desses estudos aí sempre tem aqueles que são de boa qualidade e que tem uma informação boa. A grande questão é que essa informação não está chegando até você. E hoje a nossa ideia é tentar fazer essa informação chegar até você. Porque o que a gente vê é que as informações boas, elas não estão sendo passadas de maneira adequada, né? Por exemplo, a pessoa que precisa emagrecer, ela não está recebendo essas informações de estudos científicos, de pesquisas, de pesquisadores adequados. As pessoas que estão precisando emagrecer, elas estão recebendo informação de quê? De pessoas sem instrução nenhuma, pessoas que estão prometendo aí a fórmula mágica, prometendo aí métodos inovadores e tudo mais. E tudo que a gente já sabe que não dá certo, né? Inclusive tendo pesquisas que comprovam que não dá certo. E é essa informação que chega até as pessoas, não é a informação dos estudos. É muito mais difícil uma pessoa ter acesso a um estudo, né? Por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil, um estudo escrito em inglês, feito por um pesquisador lá dos Estados Unidos. Como é que a gente vai ter acesso a esse estudo? É muito mais difícil, né? Você precisa de ter pessoas capacitadas a ler aquele estudo para poder passar essa informação. O que não é o que a gente consegue ver por aí, né? A maioria das pessoas não tem esse treinamento. E aí, o que gera isso aí? Isso daí são o que acaba gerando, né, essa desinformação, são métodos como esse, que a gente está cansado de ver já. Eu mesmo já cansei de fazer isso antes de aprender tudo que eu aprendi. Eu já fiz um pouco dessas coisas aí. E eu quero saber depois de você também, se você já fez alguma dessas coisas aí, né? A gente está falando aqui de contar calorias, fazer dieta,
né? Usar exercício para compensar a alimentação, fazer exercícios de duração exaustiva, né? De duração longa e exaustiva, comer de 3 em 3 horas, comer alimentos light e diet, comer pouco, fazer abdominal para secar a barriga, tomar remédio, tomar shake, ser extremamente radical com a alimentação. Então, assim, isso daí a gente está cansado de ver que as pessoas continuam passando essas abordagens, mas a gente já sabe que isso não dá certo, né, gente? Então, assim, se vocês ainda não sabiam que tudo isso que eu falei para vocês está errado, hoje vocês vão passar a saber. E a gente vai comprovar como que isso está acontecendo, tá? Então, aí, diz aí nos comentários o que você já fez. Você já fez alguma dessas coisas que eu mostrei aqui? O que você fez além disso aqui para emagrecer? Diz aí pra gente, né? Compartilha com a gente qual é a sua experiência com emagrecimento, o que você já fez, o que já deu certo, o que não deu, pra gente poder bater um papo. Bom, tudo bem, né? O que eu devo fazer então para emagrecer, né? A gente já explicou o porquê que isso está acontecendo, agora vamos explicar como que você vai fazer, né? Então essa é a hora que você vai pegar o seu caderno aí e vai anotar tudo que a gente tem para te dizer, para você poder entender como que você vai emagrecer a partir de hoje, tá certo? Então, basicamente, o que nós vamos ensinar nessa aula é o seguinte: os 5 maiores mitos do emagrecimento que estão impedindo a maioria das pessoas de emagrecer. Só depois desses 5 mitos, eu acho que a cabeça de vocês vai mudar completamente sobre o que é emagrecimento, tá? Depois disso, nós vamos ensinar como você pode realmente acelerar o metabolismo, e não é tomando um remedinho, não é fazendo um método inovador. Você vai ver como que a gente realmente acelera o nosso metabolismo. Depois a gente vai explicar como que você pode evitar o efeito sanfona, né? Que é aquela coisa de ganhar peso, depois perde peso, depois ganha o peso de novo e perde, e fica nesse ciclo, né? Depois, como evitar a compulsão alimentar, que a gente sabe que é cada vez mais comum a gente ver as pessoas que estão tendo compulsão, que às vezes estão utilizando as emoções na hora da alimentação, né? Estão compensando, às vezes, o estresse do dia a dia, né? Com a alimentação, e a gente vai explicar como que a gente pode evitar isso. E por último, passo a passo para você começar a emagrecer ainda hoje no chamado emagrecimento inteligente, que é a metodologia que a gente utiliza na CITES e que dá resultado até hoje. Então, a gente já teve bastante resultado com isso, né? E aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu falei dessa caneta no início dessa aula, né? Porque foi exatamente essa caneta que eu utilizei quando eu decidi que eu ia começar a fazer alguma coisa e utilizar uma metodologia comigo mesmo, né? Eu organizei num calendário todos os dias que eu ia fazer aquilo, daquelas 6 semanas, e essa caneta era a que estava sempre do lado do calendário para eu marcar os dias que eu conseguia ter sucesso no meu emagrecimento e os dias que eu não. Então, assim, eu marcava um certinho nos dias que eu tinha sucesso e um X nos dias que eu não tinha sucesso. Então, assim, aquilo me motivava cada vez mais a continuar no caminho certo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com você também, tá? Então, o Vitor pode assumir aqui a nossa aula, para a gente começar a falar um pouco sobre esses mitos. Fala, pessoal, então a gente vai falar aqui agora dos mitos, né? Até foi legal, o Renato deu o exemplo aqui da caneta, né? E acho que assim, ele falou igual exatamente dessa questão da caneta, foi da disciplina dele, só que ele só conseguiu porque além da disciplina, ele estava fazendo o emagrecimento da forma certa, né? Porque a gente vê por aí muitas pessoas que tem uma disciplina legal e mesmo assim não conseguem emagrecer, isso é muito normal de acontecer. Por quê? Como a gente disse, as pessoas não estão fazendo da forma mais correta o emagrecimento, né? Então, o primeiro mito é o de contar calorias, né? Isso é muito natural. As pessoas, quando vão tentar emagrecer, quando vão fazer uma dieta, uma alimentação, elas têm essa ideia de que tem que contar calorias, né? Porém, não é bem assim. A gente tem um estudo aqui que a gente trouxe para vocês, né? Isso é legal da gente pensar que tudo que a gente fala é baseado em estudos. Então a gente trouxe esse estudo aqui que foi analisado 15 pessoas durante 50 dias, tá? E aí eles fizeram uma dieta com 1.800 calorias e uma outra dieta com 1.500 calorias. Aí você deve pensar, então a galera que fez 1.500 calorias obviamente emagreceu mais, né? Então vamos ver os resultados aqui. Quem fez 1.500 calorias emagreceu 3 quilos, ok? Ah, bacana, 3 quilos. Só que quem fez 1.800 calorias emagreceu 5 quilos. Então, qual que é a ideia? Isso é para provar que o emagrecimento não é uma questão matemática, não é simples, né? Ah, não. Então é só você gastar mais calorias e comer menos calorias, né? Não é simples assim. Você pensando a curto prazo, você consegue em 1, 2 dias aumentar o gasto e comer menos, você consegue ter uma resposta rápida ali de emagrecimento. Porém, a longo prazo isso não existe,
não é uma questão matemática, né? A gente pode ver, hoje a gente sabe com toda certeza que a qualidade é mais importante do que a quantidade, né? A gente até tem um cientista muito famoso lá de Harvard, que ele fala bastante isso, né? O David Ludwig, que a qualidade é com certeza muito mais importante do que a quantidade, né? Aquela brincadeira que o pessoal fala. Será que mil calorias de alface é a mesma coisa que 1000 calorias de brigadeiro? Tenho certeza que não, né? A resposta fisiológica dentro do seu corpo é totalmente diferente, tá certo? E aí o outro mito, né? Comer de 3 em 3 horas, né? Isso também é muito comum. Quando uma pessoa entra numa dieta de emagrecimento, não, tem que comer de 3 em 3 horas, não é importante a gente estar fracionando essa dieta e tal. Eu vou até te falar aqui, você pode emagrecer comendo de 3 em 3 horas, né? É uma opção, porém ela não é a única opção e talvez não seja a opção mais importante, a mais adequada. Tá certo? Então, o que o senso comum diz, né? Vou comer de 3 em 3 horas para manter o metabolismo acelerado, né? Mas será que é isso? Não, a gente vê nos estudos que o metabolismo ele não vai desacelerar se você ficar mais tempo sem comer, né? A gente tem aqui esse gráficozinho que vou mostrar bem para você, que é de um estudo, tá? Que depois de 12 horas o metabolismo da pessoa não desacelerou, após 36 horas sem comer. Presta atenção, hein? São 36 horas de jejum. Não estou falando que é para você fazer isso, né? Não precisa de fazer isso para emagrecimento. Mas é para provar que o metabolismo não desacelera. Então, de 12 horas ele não desacelerou, 36 horas depois ele acelerou mais, tá? Então, ele ficou mais tempo em jejum e o metabolismo acelerou. E aí, depois de 72 horas, o metabolismo ficou o mesmo de 12 horas. Então, o que a gente está mostrando aqui? 3 dias de jejum não foi capaz de desacelerar o metabolismo. Então essa história de você tem que estar comendo de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo não existe, tá? Isso não é factível. E aí uma outra questão, um conceito chave no emagrecimento, que é a insulina. O hormônio insulina ele é importantíssimo no emagrecimento, né? Como a gente disse, as pessoas ficam focadas nas calorias, porém muitas pessoas não pensam no hormônio insulina, tá certo? Que é simplesmente isso. Insulina alta, queima de gordura baixa. Insulina baixa, queima de gordura alta, tá certo? Então, e como que isso acontece, né? A insulina, um dos papéis dela é de bloquear a queima de gordura. Então, se você está com uma insulina muito alta no seu corpo, a queima de gordura vai estar baixa sempre. E como que isso acontece? Quando você se alimenta sempre, você vai estar sempre levando insulina. Quando você se alimenta de carboidratos e proteínas, você eleva a insulina. Então, se você está sempre se alimentando de toda hora ali, 3 horas, comendo carboidratos, você vai estar sempre com a insulina alta. Isso pode até acontecer uma resistência à insulina no seu corpo, o que faz um estado crônico. Você vai estar sempre com a insulina alta. Isso não é interessante para a sua queima de gordura. Aqui a gente tem um gráfico bem bacana da resposta da insulina. Vocês podem ver a resposta da insulina em relação ao carboidrato. Olha como é que a resposta da insulina é muito alta numa alimentação baseada em carboidratos, tá? Agora a resposta da insulina sem carboidratos, ela já é bem mais baixa, né? E como eu falei, quanto mais alta a insulina, menor vai ser a queima de gorduras, tá? E aí aqui embaixo é em jejum. Então qual que é a forma mais fácil de você deixar a insulina baixa? Simplesmente fazer jejum, né? Ou então uma dieta focada em menos carboidratos, tá certo? Então vocês podem ver que a alimentação de carboidrato ela é muito alta, tá? A insulina fica muito alta, sem carboidrato ela já é bem menor, e em jejum ela fica muito baixinha, tá certo? E aí a lógica aqui é simples, como eu disse, né? Quando você está com a insulina alta, quando você faz uma alimentação, ela vai te atrapalhar a queima de gordura. É simples assim, quando você se alimenta, você vai utilizar a energia do alimento, só a energia do alimento. Quando você não está se alimentando, você vai utilizar a energia do seu corpo, então a energia que você tem ali armazenada, né? A gente vê estudos até de novo, não estou falando para você fazer isso, mas a gente tem um estudo muito bacana que a pessoa ficou 382 dias em jejum. Você fala, nossa, não é possível. Como que ela ficou 382 dias sem se alimentar? Ela ficou sem energia. Não, era uma pessoa extremamente obesa, só que toda aquela massa adiposa que ela tem é energia, né? Ela conseguiu transformar aquela massa adiposa em energia e conseguiu ficar 388 dias em jejum. Beleza, pessoal? Então vamos lá, o terceiro mito.
fazer apenas exercício aeróbio de baixa intensidade é o que serve para o emagrecimento, né? E aí esse estudo aqui vem para provar que não é só isso. Você fazer a musculação também é muito importante para o emagrecimento. A gente vê aqui que quem fez musculação emagreceu 8 quilos em média. Quem fez só o aeróbio também emagreceu 8 quilos. E quem fez o aeróbio mais a musculação também emagreceu 8 quilos em média. Então, essa história de que só o aeróbio vai funcionar para emagrecimento, não é isso, tá? A musculação também tem um papel super importante no emagrecimento, porque além de você emagrecer, você vai estar ganhando a massa muscular, tá? E aqui tem uma questão muito importante do exercício, porque exatamente de novo, voltando lá no mito das calorias, as pessoas acreditam muito no gasto energético do exercício só ali. Então, qual que é o melhor exercício? Aquele exercício ali que eu vou gastar 800 calorias em 1 hora, né? As pessoas são muito focadas nisso, né? Só que a gente vê que depois do exercício, na recuperação do exercício, seu gasto energético também vai estar aumentado, né? Então, ao fazer exercício, você vai ter um gasto energético aumentado. Pós-exercício, vai ter uma aceleração do metabolismo e também vai ter uma queima maior de gordura pós-exercício, tá? Então, se você fica só focado nessa, eu vou fazer aquele exercício que gasta mais energia ali durante o exercício. Não é só isso. A gente, inclusive, vê que tem alguns exercícios que você vai gastar menos energia durante o exercício, porém, o pós-exercício você vai gastar muito mais energia, tá? Então, isso daqui é uma ideia interessante. Então, exercícios que têm uma maior intensidade, eles têm um gasto energético maior após o exercício. Então, a gente tem metodologias, por exemplo, de exercícios mais curtos, porém com uma intensidade muito mais elevada, que você vai ter um gasto energético durante o exercício menor, porém pós o exercício muito maior, tá? E isso que a gente vê na musculação também. Você faz uma musculação com uma intensidade elevada, você consegue ter um gasto energético muito maior após a musculação em si, tá certo? Como a gente vê que o gasto pós-exercício é muito maior. E aí um outro mito também muito importante, as gorduras engordam e fazem mal à saúde, né? Isso é muito comum. As pessoas, vou começar a fazer dieta e tal, primeira coisa a fazer, corta a gordura, né? As pessoas acreditam muito que a gordura ela vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, né? E não é bem assim. Então a gente viu aqui esse gráfico que até o Renato mostrou pra gente antes, tá? Da obesidade ao longo dos anos. E aí, antigamente, quando não existiam a pirâmide alimentar, né, as diretrizes alimentares, as pessoas comiam gordura normalmente, né, não tinham restrição nenhuma, nem de gordura, nem de carboidrato, proteína, nada. As pessoas comiam ali o que elas achavam que era o mais adequado. Porém, a partir do momento que iniciou as diretrizes alimentares, que começou a falar, não, melhor parar de comer gordura, foi basicamente junto na época que teve o boom, tá, da obesidade. E não é só isso, né? Não é só essa questão da gordura, mas a gordura com certeza tem uma influência muito grande nisso. Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas começam a comer menos gordura, elas acabam compensando em outros macronutrientes, certo? E como a proteína tem um poder de saciedade muito alto, é muito comum as pessoas acabarem compensando nos carboidratos, até porque a maioria dos carboidratos refinados, né? O que a gente está falando aqui de carboidrato? É o açúcar, é o biscoito, é o bolo, é o pão. Eles são muito baratos, né? Então é muito acessível para as pessoas. E aí as pessoas acabam utilizando muito ele. E com isso o boom da obesidade aconteceu, a partir do momento que as gorduras foram cortadas. Tá certo? E aí, aquela história, mas gordura faz mal à saúde, né? Não tem essa história, todo mundo fala muito, gordura vai dar doença cardiovascular e tal. E a gente tem um estudo aqui muito legal, que ele é até conhecido como paradoxo francês, né? Os franceses, dentro da Europa, são o país que mais consome gordura. Dentre todos os países, o país que mais consome gordura na dieta são os franceses, tá? É a França. E aí, a morte por doença cardiovascular, dentro de todos os países da Europa, a França é o que tem menos morte. Então, como assim, né? Como que a França ela é o país que mais consome gordura e é o que menos tem morte por doença cardiovascular, né? Hoje, a partir dos estudos, a gente já sabe que as gorduras não causam doença cardiovascular. Essa ideia que a gente tem de que as gorduras vão causar doença cardiovascular não existe, tá?
dentro daquelas gorduras saturadas fazem mal, não é bem assim, tá certo? As únicas gorduras que não são interessantes para você são as gorduras trans, que são gorduras totalmente modificadas, né? Não é uma gordura natural. A gente tem também esse estudo muito bacana que é da tribo Maasai, uma das tribos lá da África, tá? Que eles têm 60% de toda a sua dieta é a base de gorduras, tá? Eles comem muito carnes gordurosas, tá? E leite integral, tá certo? E aí ela é uma população extremamente magra e são extremamente saudáveis, tá? Eles têm os níveis de colesterol super baixos. Então, essa história de que você vai comer mais gordura vai aumentar o colesterol não é bem assim, tá? E aí, de novo, a gente cai naquele estudo que eu mostrei lá na frente, que era a questão das calorias, né? E aí o porquê que as pessoas que comeram menos que comeram mais, conseguiram emagrecer mais, tá certo? Porque elas conseguiram mexer ali na qualidade da alimentação, né? Vocês podem ver que elas comeram mais gorduras e mais proteínas e menos carboidratos, tá? E é isso que é interessante, porque a maioria das pessoas elas têm uma dieta à base de carboidratos, principalmente refinados. E esses carboidratos que vão aumentar a sua insulina e vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento, tá certo? Eles com certeza não são benéficos no emagrecimento. Então aquela dieta à base de pães, farináceos em geral, né, macarrão, açúcares em geral, que aí vem o bolo, tudo que tá dentro do açúcar, o chocolate, né, ao leite, essas dietas vão atrapalhar o seu emagrecimento, né? E aí quando você acerta a qualidade da alimentação, você consegue ter um emagrecimento mesmo comendo mais, tá? E ali, por exemplo, na parte da gordura, são gorduras saudáveis, tá? A gente vai discutir mais pra frente essa questão das gorduras saudáveis. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui quais são essas gorduras boas na alimentação. São as gorduras naturais dos alimentos. A gente tem a manteiga, tem o abacate, tem o coco também, que é uma fruta muito rica em gorduras, os ovos, a manteiga, o azeite, até o próprio bacon não é um alimento ruim, como todo mundo acredita que seja, tá? E as carnes, as gorduras naturais das carnes, tá certo? E ela vai causar uma maior saciedade e um maior prazer. E aqui é muito interessante também, porque às vezes a pessoa vai pensar, não, mas vou comer menos carboidratos aí, pô, e meu chocolatezinho e tal, né, que a pessoa gosta de comer açúcar, ela tem prazer em comer açúcar. Porém, ela muitas das vezes ela corta essas gorduras, que também tem muito prazer, né? Então, por exemplo, uma situação muito legal é que a gente vê pessoas que fazem dieta que comem mais gorduras e menos carboidratos, elas tendem a comer mais vegetais. Por quê? Às vezes quando você vai comer aquele vegetal cru ali e tal, ele fica sem gosto, é difícil de você comer. Porém, pô, você faz o vegetal ali na manteiga, você faz o vegetal no azeite, você faz o vegetal com um guacamolezinho por cima, você faz o vegetal com um baconzinho, uma calabresa picada, com certeza você vai gostar muito mais de comer, tá? Você vai ter muito mais prazer nessa comida. E como a gente sabe, comer mais vegetais também é muito importante. Então, pessoas que fazem uma dieta baseada mais em uma alimentação de gordura e menos em carboidrato, elas tendem também a comer mais vegetais. Isso é muito interessante. E o outro mito, o mito 5, é de abdominais queimam gordura. Isso daqui, eu como profissional de educação física, posso falar que eu encontro com isso assim todos os dias, né? Eu vou na academia, às vezes tem um parente, um amigo, ele vem falar comigo, não, tô fazendo muito abdominal e tal, vou queimar gordura. E não vai queimar gordura, isso não existe, tá? A gente até tem um estudo aqui bem bacana que a gente trouxe, tá? Que ele queria exatamente comprovar isso. Ele botou uma dieta isocalórica, né, que é uma dieta que é igual, tá, para um grupo que fez abdominal e o grupo que não fez. E após 6 semanas, quem não fez o abdominal não teve diferença nenhuma, e quem fez também não teve diferença nenhuma, tanto na gordura corporal quanto na circunferência abdominal. E até, peraí, deixa eu ler aqui. Isso, na gordura abdominal e na gordura corporal como um todo, exatamente. A única coisa que foi na resistência, tá? Na resistência do abdômen. Por quê? O abdominal não vai fazer você queimar gordura. A gente sabe hoje que a gordura ela é queimada de forma global e não de forma localizada. Então, se eu faço um exercício interessante para queimar gordura de forma global, sim, aí sim eu vou queimar gordura.
Porém, o exercício localizado dele não vai fazer queimar gordura. Então, aquela história, vou fazer um abdominal lateral aqui para queimar aquela gordura do lado. Isso não existe. Isso não funciona. Tá certo? E aí, poxa, a gente já falou dos 5 mitos. Acho que já tá bombando várias coisas na sua cabeça, né? Várias ideias. Se você já tem alguma dúvida, que, nossa, acho que estou falando alguma bobagem, pode deixar aqui nos comentários abaixo. Como eu falei, tudo que a gente fala aqui é baseado 100% em estudos, né? A gente passa o dia todo aqui procurando estudos, coisa nova que vai saindo, a gente vai estar sempre olhando e às vezes a informação que chega até você, infelizmente, ela não é baseada nesses estudos, né? Por isso que a informação que a gente traz aqui muitas vezes é muito diferente do que você tem ouvido falar, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida em relação a esses 5 mitos, pode deixar aqui abaixo nas perguntas, nos comentários, que a gente vai estar respondendo cada uma, tá certo? E como evitar o efeito sanfona? Isso daqui também é muito interessante. Como o Renato mostrou, né, de cada 100 pessoas que tentam emagrecer, 20 conseguem, porém apenas 4 mantêm esse peso um ano depois, né? Então esse efeito sanfona é muito normal. É muito comum a gente ver as pessoas conseguindo emagrecer, mas logo depois engordando de novo, né? E isso não é interessante, né? Inclusive esse efeito sanfona, ele faz mal para a saúde, né? Isso não é legal. Então a primeira dica para você evitar o efeito sanfona é fazer a musculação, né? Como eu falei, um dos mitos era não focar só no aeróbio para emagrecimento. A gente sabe que a musculação é muito importante e ela é muito importante para evitar o efeito sanfona. Por quê? Ela melhora o metabolismo e melhora a massa muscular. Ela tem esses dois efeitos, tá, no seu corpo. E você melhorando o metabolismo e aumentando a massa muscular, consequentemente você vai conseguir manter o seu peso e ter um maior queima de gordura, tá certo? E aí você fazendo essa musculação, você consegue evitar esse efeito sanfona, tá certo? E aí o segundo é simples, é você levar a queima de gordura como estilo de vida, tá? O emagrecimento como estilo de vida. Então aquela ideia, não, vou fazer a dieta da lua, só comer de noite. Bom, você vai conseguir levar isso pro resto da sua vida? Se você não vai conseguir levar isso pro resto da sua vida, obviamente você vai emagrecer e depois você vai voltar àquela alimentação que você fazia antes, você vai novamente engordar, tá? E você vai cair nesse efeito sanfona. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de estilo de vida. É você alterar os estímulos que você dá para o seu corpo para você levar ele pro resto da sua vida. Então, se você às vezes faz uma dieta, por exemplo, vou fazer uma dieta aqui de 500 calorias, é uma dieta que você vai conseguir fazer pro resto da vida? Não, e inclusive a gente sabe que dietas muito restritivas são dietas que acabam diminuindo o seu metabolismo, né? Isso é muito ruim para você. Você vai estar consumindo menos calorias e diminuindo o seu metabolismo, isso não é interessante. E você não vai conseguir levar como estilo de vida, tá? Então, as duas dicas aqui para você evitar o efeito sanfona é fazer musculação e levar todo esse processo como estilo de vida e não como algo que você vai fazer ali por pouco tempo, tá bom? E aí, antes da gente começar essa palestra aqui, a gente já deixou aberta ali a página do webinar e já tinha várias pessoas perguntando sobre como acelerar o metabolismo, né? Acho que isso é algo que as pessoas focam muito e é muito importante sim para o emagrecimento, tá? E a gente tem aqui 3 dicas para você acelerar o seu metabolismo, tá? 3 dicas simples, a gente não vai ter nada aqui mirabolante, não é mirabolante. Acelerar o metabolismo não é nada mirabolante, não tem a pílulazinha mágica, isso não existe, tá? Então, primeiro, fazer exercício. A forma mais simples e mais forte e vigorosa de você acelerar o seu metabolismo é fazer exercício, tá? 30 minutos de corrida, por exemplo, a gente é capaz de queimar 350 calorias e acelerar o seu metabolismo após esse exercício, como eu mostrei lá antes, tá? Segundo, beber água. Não é possível. Beber água? Sim, é isso mesmo. É muito natural, eu vejo as pessoas elas ignorarem a sede, né? Então eu pergunto às pessoas, não tem bebido água? Acho que hoje eu não bebi não. Poxa, a água é muito importante, a gente sabe que o nosso corpo é feito de 70% de água. Então você está repondo isso é muito importante, né? De 2 litros é o natural sim para a maioria das pessoas, mas isso vai variar de acordo com o peso, de acordo com a atividade física, tá? E aí você consumir 500 ml de água antes de cada refeição é capaz de aumentar em 360 calorias
o gasto total do dia, tá? Então são 360 calorias a mais que você vai ter só com esse simples fato de beber água, 500 ml antes de cada refeição. Muito simples, né? Como eu falei, as pessoas às vezes têm ideia de dificultar muito, né? Ah, não, de que aquela pílula mágica tem que fazer, e não é bem assim, tá? E o outro simples são alimentos termogênicos, aqui no caso o café. 2 xícaras de café expresso é capaz de aumentar em 150 calorias o seu gasto diário, tá? Então esses três fatos aí vão aumentar o seu metabolismo. E aí quando eu falo café aqui, também existem outros alimentos termogênicos que vão te ajudar. Ah, o gengibre, a canela, pimenta caiena. Porém, como você pode ver aqui, a água e o exercício, eles têm um poder ainda maior, tá, de estar acelerando o seu metabolismo. E aqui é um fato muito importante, né, que é algo que a gente fala muito. O porquê que o emagrecimento vai acontecer ou não, tá? Então, assim, pensa nessa ideia. Você está numa estrada cheia de buracos, uma estrada toda esburacada, estrada de terra. Faz diferença você estar numa Ferrari, num carro super possante, ou estar num carrinho menorzinho, até num carro mais antigo? Não faz diferença. Você vai estar lento o tempo todo, você não vai conseguir acelerar. Tá? Então, você fazer uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, junto disso fazer os exercícios, ela vai limpar essa estrada para você, tá? Então, aí, a partir disso, você com a estrada limpa, você pode acelerar. Então, até por isso que intervenções curtas, intervenções muito mirabolantes, elas não vão te ajudar no seu processo de emagrecimento. Exatamente porque você pode estar ali com uma Ferrari, mas vai estar numa estrada cheia de buracos. Isso aí não vai funcionar, tá? Então, sem você ter o básico bem feito, você não vai ter resultado. Isso aí é simples, sabe? Você tem que primeiro acertar o básico ali para você conseguir emagrecer e levar isso como estilo de vida, tá bom? Então, agora 3 dicasinhas simples para você evitar a compulsão alimentar. A gente sabe que a compulsão alimentar é algo muito grave, é algo que pessoas sofrem muito. Muitas pessoas precisam de um profissional ajudando nisso, né? Um psicólogo, um psiquiatra, tá? Porém, a gente tem algumas dicasinhas básicas aqui que você pode evitar a sua compulsão alimentar. Aquela compulsão alimentar que acontece no dia a dia ali, que, nossa senhora, que vontade de comer doce hoje e tal. A gente vai dar 3 dicasinhas simples aqui, tá? Primeira delas é tomar chá. Simples, né? Então, às vezes, ontem mesmo aconteceu isso comigo, né? Eu estava de tarde, eu estava meio ansioso e eu falei, vou comer. Só que tinha pouco tempo que eu tinha comido, eu não estava realmente com fome, né? E aí eu tomei um chazinho simples, sem açúcar, tá? Esse chá pode ser qualquer chá, ele ali sem açúcar, e aí, basicamente, ele avisa para o meu estômago que eu estou saciado. Aí você, não tem isso, né? Você não precisa estar comendo toda hora ali. Pessoas ansiosas são muito assim, né? Elas tentam, às vezes, acabam descontando essa ansiedade na comida. E aí você utilizar essa simples ideia de tomar o chá pode te auxiliar no emagrecimento, tá bom? Essa é uma outra dica muito bacana, né? Escovar o dente após as refeições. Por quê? Para você avisar o seu cérebro que aquela refeição acabou. Por que eu estou falando isso? É muito normal as pessoas às vezes fazerem uma alimentação ali, o almoço, a janta e tal, e acabou de alimentar e fica, putz, acho que eu queria comer um docinho aqui agora, acho que eu vou comer mais alguma coisinha. E você fica sempre nessa ideia, Só que você, acabou de alimentar ali, já foi escovar o dente, você já manda aquela ideia para o cérebro, que foi o fim da refeição, e você já corta essa ideia de se alimentar ainda mais, tá certo? E por último é cortar o hábito, tá? Que através de escolhas conscientes do que é o certo e o que é errado, você consegue parar com essas compulsões. E qual que é a ideia de cortar o hábito? Então é o seguinte, você, por exemplo, tem aquele hábito de comer todo dia meio-dia. Não, todo dia almoçar meio-dia, almoçar meio-dia, almoçar meio-dia. E aí, por exemplo, um dia você fez um lanchinho às 11 e você não está com fome meio-dia, só que você tem aquele hábito de comer meio-dia, você vai acabar comendo meio-dia de novo. Então quebra esse hábito. Um dia eu como meio-dia, outro dia eu vou comer um pouquinho mais tarde, ali às 14. Então o outro dia eu não vou almoçar, vou comer só mais tarde, tá certo? Então não fica com essa ideia do hábito ali sempre de estar alimentação naquele horário, porque isso pode atrapalhar, né, a sua compulsão. Você ter uma maior compulsão, isso não é interessante. Ai, meu Deus do céu, né? São muitas coisas, né? Como é que eu vou fazer agora?
o Vitor falou aqui, o Renato falou um monte de coisa, né? E agora, como é que eu faço para emagrecer, né? E aí a gente vai mostrar um passo a passo aqui para você. Olha aqui, isso daqui é muito interessante, são muitas coisas que você precisa fazer para emagrecer, o certo, né? Para você conseguir emagrecer. São mais de 100, tá? Só que aí a gente conseguiu juntar todas essas 100 coisas que a gente faz para emagrecer em 3 básicas, tá? Treinamento, alimentação e mentalidade. Isso é um método que a gente criou para conseguir que a gente mesmo conseguisse emagrecer e passasse para as outras pessoas para que todos conseguissem emagrecer de uma forma saudável, tá bom? E esse método CIT, então, ele é baseado no treinamento inteligente, na alimentação inteligente e na mentalidade inteligente. Então, desses 3 pilares, tá? Alimentação, treinamento e mentalidade, a gente surge mais 3, tá? Em cada um deles. Dentro do treinamento, a gente tem a aderência, que é fazer o exercício sempre. Não é aquela ideia de que, não, vou começar hoje 5 vezes por semana. Só que você só tem 3 vezes para ir, aí uma semana você vai 5, você vai 3. Isso não é legal, é aderência, é você fazer aquele exercício que você mais gosta para você conseguir fazer ele sempre. Tem a progressão, que é você conseguir, você progredir no exercício, tá? Então, aquela ideiazinha, não, vou fazer 30 minutinhos de caminhada todo dia, mas, pô, você progredir na sua caminhada, tá? Você aumentar a intensidade dessa caminhada, aumentar o volume, tá? Então, outra adaptação, é aquele exercício que se adapta melhor a você. Então, você tem que escolher aquele exercício que se adapta melhor a você e um profissional, a gente mesmo, pode te ajudar nisso, tá certo? E dentro da alimentação, a gente tem alimentação inteligente, jejum intermitente e a riqueza nutricional. A alimentação inteligente é você escolher melhor os alimentos, né? A gente já falou um pouco aqui, a gente consegue fazer uma alimentação super interessante com alimentos gostosos, saudáveis e nutritivos, tá? O jejum intermitente é uma técnica que você vai espaçar mais a sua alimentação e você consegue assim emagrecer mais. Porém, ela tem que ser feita de forma adequada, não é só chegar por aí e parar de comer, tá? Riqueza nutricional são comer alimentos que tenham uma maior quantidade de nutrientes, tá? E do outro lado você se alimentar de alimentos menos calóricos, só com mais nutrientes. Então a gente tem até uma brincadeira assim, 100 gramas de tomate com 100 gramas de açúcar, por exemplo, na hora que você vai comparar, 100 gramas de tomate tem muito mais nutrientes, porém tem muito menos açúcar. Porém tem muito menos energia, tá? Já no açúcar você vai ter só energia e não vai ter nutriente nenhum. Isso não é interessante para riqueza nutricional, tá? E aí dentro de mentalidade, a gente tem a qualidade de vida, porque você emagrecer, você precisa estar emagrecendo com uma qualidade de vida adequada, tá? Você emagrecer e perder qualidade de vida não é interessante, porque obviamente você vai entrar no efeito sanfona, você vai conseguir emagrecer da forma adequada. E autonomia, tá? E você, uma das nossas ideias da nossa aula aqui é te dar autonomia, você conseguir emagrecer da forma correta, tá? Não você ficar dependendo das pessoas para entender isso, é você saber. E principalmente motivação, né? A gente sabe que, como o Renato diz na questão da caneta, né? A caneta ali foi o que motivou. Então você se apegar a alguma coisa para você se motivar e aí sim você vai conseguir emagrecer da forma adequada. E mesmo com todas as informações que nós estamos passando para você hoje, ainda deve ter algumas dúvidas que você possui. Emagrecer é um processo simples, porém ele só é simples para quem tem as informações corretas. Com esse intuito, criamos um programa de emagrecimento completo e 100% online, onde passamos todo o conhecimento de como emagrecer de forma eficaz, rápida e definitiva. Tenho certeza que esse programa é o ponto final para a sua busca pelo emagrecimento. O programa é um passo a passo com 4 fases, para guiar você na prática como atingir o seu peso ideal de forma saudável e sustentável. Além disso, emagrecer de forma definitiva e nunca mais voltar a obter aquele peso desejado. Tudo isso de forma natural, sem passar fome, sem restringir alimentos saborosos e sem fazer exercício de forma extenuante. É um método simples, prático, prazeroso de seguir. É que simplesmente funciona. Nele você aprenderá tudo: o que comer, quando comer, quais exercícios fazer, como programar sua mente para obter um emagrecimento a longo prazo. Essa é a solução definitiva para o seu emagrecimento. Essas 4 fases foram pensadas para aqueles que querem emagrecer de forma natural, reconquistando a sua vitalidade e autoestima no dia a dia, sem passar fome, sem exercícios extenuantes, sem fórmulas mirabolantes.
Vamos te guiar passo a passo ao longo dessas 4 fases até você atingir aquele corpo que sempre imaginou ver na frente do espelho. Aquele corpo que vão deixar seus amigos boquiabertos ao te ver e vão te encher de elogios. O programa funciona assim. São 4 fases simples e poderosas que devem ser seguidas uma após a outra. Ao entrar no programa, a primeira fase é a adaptação. E nela você vai dar os primeiros passos rumo a um estilo de vida saudável. Você terá 2 semanas para se adaptar a esse novo estilo de vida. É nessa fase que você altera os seus hábitos. Você programará todo o seu corpo com o objetivo de emagrecimento. A segunda fase é a disciplina. Nessa fase, você terá que se comprometer a seguir à risca o programa por 4 semanas. Aqui você vai se chocar com os resultados aparecendo de maneira rápida e sólida. Eu mesmo vi pessoas emagrecendo até 8 quilos nessa fase. Impressionante, não é? Imagine como seria a sua vida com 8 quilos a menos. A terceira fase é a da modulação. Nela te damos 2 caminhos. Em um deles te apresentamos como você pode acelerar ainda mais o seu emagrecimento e assim conseguir atingir o seu objetivo. No outro caminho, te damos uma opção mais tranquila, pois é muito natural que as pessoas cheguem nessa fase já muito perto do seu objetivo de emagrecimento, sem precisar perder muito peso para atingirem sua meta. E logo após, vem a 4ª fase, que é a da sustentabilidade. Ao chegar aqui, você já terá atingido o seu objetivo. Essa é aquela fase que você vai aprender a levar a sua vida adiante a partir daqui. Manter um estilo de vida saudável sem obter o reganho de peso. Ter um estilo de vida saudável com vitalidade, disposição, autoestima lá em cima, sustentados pelo resto da sua vida. Em cada semana do programa, vou explicar tudo. Qual tabela de alimentos utilizar, qual protocolo de jejum, quais exercícios, em quais dias fazer avaliação dos seus ganhos e como fazer essa avaliação. Além disso, você terá acesso a um fórum exclusivo de membros do programa, onde poderá compartilhar seus resultados, suas dúvidas, sugestões e ainda poderá ajudar outros membros a emagrecer de verdade, formando uma comunidade forte, todos com o mesmo objetivo, ajudando uns aos outros. Você deve estar se perguntando, quanto custa esse programa? E a resposta que eu vou te dar vai te surpreender. Antes disso, eu queria fazer um alerta para você. O programa de emagrecimento inteligente não é para qualquer um. Se você estava esperando a fórmula mágica, simples e fácil, que não mudaria nada em sua rotina, este não é o caminho a seguir. Porém, se você está cansado de toda essa balela que tem por aí e está disposto a mudar de vida, o programa de emagrecimento inteligente é a única opção para você. E você vai gostar do que eu tenho para falar agora. Vou te mostrar todo o material que você terá acesso neste programa, clicando agora no botão abaixo. Sim, eu quero emagrecer de maneira inteligente agora. Você terá acesso ao guia passo a passo da rotina, quais exercícios você deve fazer em quais dias da semana, quando avaliar os resultados, quantas horas de jejum e qual tipo de alimentação é melhor em cada momento. Uma tabela de alimentos que mostrará exatamente quais alimentos são bons para o seu emagrecimento, quais deve consumir com moderação e quais você deve evitar. Videoaulas mostrando toda a ciência por trás desse programa, de maneira didática e direta ao ponto. Vídeo de treinamento de musculação em casa, onde você vai aprender a se exercitar em qualquer lugar, sem o uso de nenhum material, com o melhor equipamento que você já possui, o seu corpo. Vídeo de treinamento intervalado, se você quiser fazer um treino curto e eficiente para queima de gorduras. Guia avaliação dos resultados, para você aprender exatamente como avaliar os seus resultados, entendendo as modificações que ocorrem no seu corpo. Protocolos de treinamento de corrida, se você quer começar a correr. Nós mostraremos passo a passo para a prática eficiente e prazerosa da corrida. Guia prático de alimentação, que mostrará quando e como comer de maneira prática, ensinando você a se alimentar em menos de 5 minutos. Guia de condicionamento da mentalidade, que mostrará como você pode começar e sustentar o seu estilo de vida ao longo do tempo. E não para por aí. Adquirindo o programa agora, você ganhará acesso a 5 bônus exclusivos, sem pagar nada a mais por isso. Acesso ao fórum de membros do programa, onde você poderá trocar informações e experiências com outras pessoas que estão no mesmo processo que você. Palestras educacionais sobre emagrecimento e ganho de massa muscular. O material que eu cobro R$ 240 para as pessoas terem acesso, e você vai receber de graça. Listas de compras de supermercado, onde você vai aprender o que comprar e o que evitar a próxima vez que você for ao supermercado. Videoaulas de dúvidas frequentes de emagrecimento, um acesso que custaria R$ 50 se você adquirir de forma separada. E-books sobre suplementos alimentares completos, tudo o que você precisa saber sobre suplementos alimentares. Eu cobro um valor de R$ 80 para as pessoas terem acesso a esse material. Volto a lembrar que você irá receber todo esse material extra de graça. É definitivamente o ponto final de sua busca pelo emagrecimento.
Agora, você deve estar se perguntando quanto custa todo esse material valioso sobre emagrecimento. O preço normal deste programa é de R$ 1.200. Somando os bônus, daria um total de R$ 1.570. Porém, eu tenho boas notícias. Se você adquirir esse programa agora, se prepara, esta é a sua hora. Como eu quero que o maior número de pessoas tenha acesso a essas informações, eu resolvi tomar uma atitude inesperada por um tempo limitado. É uma oportunidade única que eu tenho para oferecer. Para que o maior número de pessoas possa entrar no programa de emagrecimento inteligente e emagrecer agora, neste momento, para você que está assistindo esse vídeo, você não vai precisar investir nem R$ 1.570 referente ao programa mais os bônus. Aliás, você não vai precisar pagar o preço do programa para ter acesso completo ao conteúdo dele. Você não vai precisar investir o valor normal de R$ 1.200 e nem perto disso. Nem mesmo R$ 600. Para você começar o programa hoje, você precisa pagar apenas um valor 100% reembolsável de R$ 48,42 e só depois pagar as outras parcelas. Funciona assim: você faz apenas um pagamento de R$ 48,42 agora e tem 30 dias para colocar o programa em prática e ver os resultados no seu próprio corpo. Se você não obtiver o melhor resultado da sua vida, você me manda um e-mail pedindo reembolso e eu farei questão de devolver 100% do seu dinheiro sem perguntar os motivos e explicações. Sem estresse, simples e fácil. Ou seja, você não vai gastar absolutamente nada por ter tentado. Agora, se você se impressionar com os resultados que o programa vai te dar e está funcionando como nada que você já viu, te dando o corpo que você queria e melhorando a sua saúde, você segue em frente. E só então será cobrado automaticamente as restantes 11 parcelas de R$ 48,42 para o acesso vitalício desse programa completo que eu mostrei para você hoje. Ou seja, ao contrário de quase tudo que está sendo vendido por aí, aqui você só irá pagar se o programa funcionar para você. Risco zero. O risco disso tudo é nosso. Se você preferir fazer o pagamento à vista, você também terá o risco zero e será reembolsado caso não fique satisfeito. Esse é o meu comprometimento com você. Independente da maneira que você escolher pagar, você terá 30 dias para comprovar os resultados em você mesmo e decidir se vale a pena. Mais uma vez, um pagamento 100% voluntário e com risco zero. Você entra hoje no programa, coloca o material em prática e se essa não for a melhor decisão da sua vida, você pode pedir o seu reembolso completo. Clique agora no botão abaixo que diz sim, eu quero emagrecer de maneira inteligente agora, pagando apenas uma parcela 100% reembolsável de R$ 48,42. O meu objetivo é que você conquiste a primeira vez na sua vida um corpo que você se sinta bem e possa sorrir na frente do espelho. E nunca mais precisa se preocupar com seu peso. Agora você pode optar por duas escolhas. 1. Você não faz absolutamente nada e continua na mesma. 2. Tirar proveito dessa promoção atual limitada, iniciar o programa e emagrecer com risco zero. Conquistar um emagrecimento permanente e uma vida com liberdade e qualidade de vida. Clique no botão agora e tire vantagem dessa promoção atual para emagrecer de uma vez por todas, por apenas um pagamento 100% reembolsável de R$ 48,42. É muito fácil deixar para depois, e isso não muda nada a sua vida. Por isso que aconselho você clicar agora neste botão sim, eu quero emagrecer de maneira inteligente agora, para começar o programa hoje. Assim que você confirmar o seu pagamento, você terá acesso ao conteúdo que vai mudar de vez a sua vida. Você ainda vai se lembrar desse dia, como o dia que você disse chega para tudo aquilo que te impossibilita de mudar de vida. Espero que você já tenha decidido mudar de vida. E resolva clicar no botão sim, eu quero emagrecer de maneira inteligente agora, para iniciar a mudança da sua vida. Fala galera, eu vim falar aqui um pouquinho por que eu escolhi a Sítios para tomar conta da minha alimentação. Então, com a Sítios eu aprendi a me alimentar. Então, hoje eu sei o que é bom para mim, o que não é bom, o que pode ser vantajoso quando eu estou treinando ou quando eu não estou treinando. E o que eu tinha mais dificuldade de protocolos de dieta é justamente isso, essa coisa de ser fechado. E com a Sítios a gente não tem isso, então a gente aprende o que é bom, o que não é, o que a gente deve comer com cuidado, o que não deve comer. E assim, desde dezembro até hoje já foram 12 quilos aí perdidos e seguindo agora na ideia de sempre manter o peso mais baixo, com atividade física, e é isso aí, auxílio dessa galera aí. Obrigado pessoal, valeu!